Uma jovem levou o colar da mãe para uma entrevista de emprego, mas, quando o chefe olhou para o seu pescoço, ficou paralisado, sem palavras ao reconhecer o colar. Luana acordou cedo como de costume, mas aquela manhã era diferente. O nervosismo misturado com excitação fazia seu coração bater mais rápido do que o normal. Ela tinha uma entrevista importante para o cargo de secretária em uma das maiores empresas da cidade, um passo crucial para mudar de vida. Luana se esforçava há anos para se estabelecer e com apenas 24 anos já carregava um histórico de desafios superados com determinação e trabalho duro. Matilde, sua mãe adotiva, sempre foi um pilar de apoio, incentivando-a a perseguir seus sonhos. Enquanto se arrumava, Luana sentiu a necessidade de algo especial, algo que lhe trouxesse sorte. Mexendo em suas coisas, ela encontrou um pequeno baú de madeira no fundo do guarda-roupa, onde Matilde guardava objetos antigos. Entre fotos amareladas e lembranças do passado, havia um colar de ouro com um pingente delicado de ametista. Luana sempre achou aquela peça linda, mas nunca a tinha usado. Decidiu então que aquele seria o toque especial para o seu dia importante. Chegando ao imponente edifício da Carvalho e Associados, Luana não podia deixar de sentir uma pontada de intimidação. As paredes de vidro e o design moderno davam ao lugar um ar de sofisticação. Ela respirou fundo e entrou, seu salto ecoando pelo saguão. Foi recebida pela recepcionista que, com um sorriso ensaiado, a orientou a esperar na sala de entrevistas. Quando finalmente foi chamada, Luana entrou na sala, onde Altair Carvalho, o CEO da empresa, a esperava. Ele era um homem de presença marcante, com cabelos grisalhos bem aparados e olhos penetrantes que pareciam analisar cada detalhe à sua frente. Luana tentou manter a calma, apresentando-se com um sorriso confiante. Altair a cumprimentou formalmente, mas seus olhos logo se fixaram no colar que Luana usava. Por um instante, o semblante de Altair mudou. Seus olhos se arregalaram levemente e ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para Luana. Sentindo o desconforto crescer, ela ajustou o colar, achando que talvez estivesse mal posicionado, mas a reação de Altair era muito mais profunda. "Onde você conseguiu esse colar?" perguntou Altair, com a voz firme, mas com um traço de emoção evidente. Luana hesitou, surpresa pela pergunta inesperada. O clima na sala mudara completamente e ela sentiu uma pressão que não conseguia explicar. "Esse colar", começou Luana, tentando entender a razão da pergunta, "é da minha mãe. Quer dizer, da minha mãe adotiva, Matilde. Ela o guardava em um baú antigo. Achei bonito e decidi usar hoje. Algum problema?" Altair respirou fundo e se recostou na cadeira, ainda com os olhos fixos no colar. Sua expressão oscilava entre espanto e dor. "Esse colar pertenceu à minha filha Juliana", disse Altair, com a voz embargada. "Eu mesmo dei a ela de presente no seu aniversário de 18 anos. Ela desapareceu faz 21 anos e nunca mais tivemos notícias dela." Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A coincidência era impossível de ignorar. Altair começou a fazer perguntas sobre sua origem e Luana, sem saber como recusar, começou a contar sobre seu passado, sobre Matilde e sobre como havia sido adotada ainda bebê. A cada resposta de Luana, a expressão de Altair se fechava mais. "Você disse que é adotada?" Altair perguntou agora com um tom de urgência. "E nunca conheceu seus pais biológicos?" Luana balançou a cabeça, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Ela não sabia por que aquelas perguntas pareciam ter um peso tão grande, mas podia ver nos olhos de Altair uma mistura de esperança e dor. "Não, senhor. Eu sempre soube que fui adotada, mas Matilde me disse que minha mãe biológica não podia me criar por problemas de saúde." Altair pareceu absorver a informação, seus olhos ainda presos no colar. Ele se levantou,
caminhando lentamente até a janela, enquanto tentava recompor seus pensamentos. Havia algo ali, uma conexão que ele não podia ignorar. Luana, você precisa me ajudar a entender como escolar foi parar com a sua mãe adotiva. Isso não pode ser apenas uma coincidência. Luana, ainda atordoada pela revelação, apenas acenou com a cabeça, sem saber ao certo o que dizer. Ela sentia que sua vida, até então tranquila e sem grandes surpresas, estava prestes a mudar de forma irrevogável. O colar, que ela achara apenas uma joia bonita, agora se revelava uma peça central de um mistério que envolvia sua própria identidade. O olhar de Altair, ao mesmo tempo intenso e carregado de emoção, deixou claro que aquela entrevista de emprego se tornaria o início de uma jornada muito maior e mais complexa do que Luana jamais poderia ter imaginado. O encontro terminou de forma abrupta, com Altair pedindo a Luana que não comentasse sobre o colar com ninguém, até que ele pudesse investigar mais sobre o assunto. Saindo do prédio, Luana sentia seu coração pesado e a mente repleta de perguntas sem respostas. Algo profundo estava por trás daquele colar, e ela sabia que, de alguma forma, sua vida nunca mais seria a mesma. Após a entrevista com Altair, Luana não conseguia afastar o turbilhão de pensamentos que invadiam sua mente. O que deveria ter sido uma simples entrevista de emprego se transformou em um enigma envolvendo sua própria identidade. Altair havia afirmado que o colar pertencia à sua filha desaparecida, Juliana, e as implicações disso pesavam em Luana como uma sombra. Decidida a obter respostas, Luana foi para casa com uma determinação renovada, embora uma pontada de medo se instalasse em seu coração. Assim que chegou, Luana encontrou Matilde sentada à mesa da cozinha, distraída com um chá e uma revista aberta à sua frente. A jovem se aproximou e Matilde levantou os olhos, sorrindo levemente, mas o sorriso desapareceu quando Luana tocou no assunto do colar. Mãe, eu preciso falar sobre o colar que usei hoje, disse Luana, com um tom mais sério do que o usual. Matilde ergueu a cabeça, seus olhos percorrendo rapidamente o pescoço da filha, onde o colar ainda brilhava. — O que tem ele? Matilde perguntou, tentando parecer desinteressada, mas seu olhar estava mais tenso. O Sr. Altair Carvalho disse que esse colar era da filha dele, Juliana, que desapareceu há 21 anos. Ele reconheceu a peça imediatamente. Eu não sabia que tinha um colar com uma história assim. Luana disse, tentando entender o motivo da reação de Altair. Matilde desviou o olhar, mexendo a colher no chá sem propósito, como se precisasse de tempo para pensar. Deve ser um engano, Luana. Não ligue para isso, respondeu Matilde com um tom evasivo. Há muitos colares iguais por aí, deve ser só uma coincidência. Mas Luana percebeu algo estranho na voz de Matilde, uma hesitação que nunca havia visto antes. Era como se Matilde estivesse escondendo algo. A jovem tentou insistir, mas Matilde mudou de assunto rapidamente, encerrando a conversa de maneira abrupta. Luana sentiu-se frustrada e inquieta. Pela primeira vez, sentiu que não podia confiar completamente na mulher que a criou. Enquanto isso, Altair não podia ignorar o que tinha visto. Aquela joia representava muito mais do que uma simples peça de família. Era um elo perdido com Juliana, sua filha desaparecida. Incapaz de afastar a possibilidade de que Luana pudesse ser sua neta, Altair decidiu agir rapidamente. Ele contratou Mezenga, um investigador particular renomado, para descobrir a verdade por trás do colar e da adoção de Luana. Mezenga começou a investigar a fundo o passado de Matilde e rapidamente percebeu que a adoção de Luana não seguia os trâmites comuns. Documentos indicavam que o processo foi realizado de forma privada e pouco documentada, levantando suspeitas de que algo havia sido ocultado. Mezenga, com sua experiência, sabia que esse tipo de irregularidade era um sinal claro de que havia mais coisas envolvidas.
Em paralelo, Mezenga também começou a investigar as conexões de Matilde com pessoas próximas, incluindo Fábio, um ex-namorado de Matilde. A relação entre eles era antiga e marcada por episódios conturbados. Fábio era conhecido por seu temperamento explosivo e por manter laços obscuros com pessoas de caráter duvidoso. A investigação revelou que nos últimos meses, Fábio vinha tentando reestabelecer contato com Matilde, enviando mensagens e tentando marcar encontros. Havia algo a mais ali, uma ligação que Mezenga ainda não conseguia entender completamente, mas que estava determinado a desvendar. Enquanto Luana tentava juntar as peças, Matilde começou a agir de forma cada vez mais estranha. Evitava contato visual, ficava cada vez mais reclusa e parecia perdida em pensamentos sombrios. Luana, sentindo o peso de uma verdade que ainda não conhecia, decidiu que precisava confrontar Matilde novamente. No entanto, quanto mais pressionava, mais Matilde se fechava. Uma noite, ao ouvir Matilde sussurrando ao telefone no quarto, Luana decidiu escutar pela fresta da porta. Matilde falava baixo, mas seu tom era urgente e carregado de tensão. Fábio, isso não pode continuar. Eles estão perto demais. Eu disse que era um risco. Você prometeu que isso ficaria enterrado. Matilde dizia com a voz trêmula. Luana recuou, seu coração acelerado. Quem era Fábio e por que ele estava tão envolvido com sua mãe adotiva? As palavras de Matilde deixavam claro que algo grave estava sendo escondido. A menção de risco e enterrado sugeria segredos obscuros que Luana jamais imaginou que pudessem existir em sua vida aparentemente comum. Nos dias seguintes, a tensão entre Luana e Matilde só cresceu. A jovem se sentia cada vez mais desconectada da mulher que a criou, enquanto Matilde, por sua vez, ficava ainda mais paranoica e distante. Luana sabia que sua mãe adotiva estava escondendo algo, e a constante presença de Fábio nas entrelinhas das conversas de Matilde só aumentava sua preocupação. Mezenga, por sua vez, conseguiu rastrear Fábio e descobriu que ele estava investigando as conexões de Matilde com outras pessoas próximas, numa tentativa de compreender o que realmente aconteceu 21 anos atrás. A ligação entre Matilde e Fábio, outrora meramente romântica, agora parecia envolver algo muito mais sério e potencialmente criminoso. Altair, informado das descobertas de Mezenga, começou a enxergar uma trama ainda mais sombria do que imaginava. A ligação de Matilde com Fábio, um homem com um passado turbulento e ligações duvidosas, reforçava sua suspeita de que Luana poderia ser sua neta e que Juliana havia sido vítima de algo muito mais terrível do que um simples desaparecimento. A tensão estava no ar, e Luana sentia que a verdade estava cada vez mais próxima, mas ainda fora de seu alcance. Ela sabia que precisaria de coragem para enfrentar Matilde e descobrir a verdadeira história por trás de sua origem. No entanto, ela não estava preparada para o impacto que essas revelações trariam para sua vida e para a vida de todos ao seu redor. Matilde sempre foi um pilar na vida de Luana, oferecendo amor e proteção desde a infância, mas com as recentes revelações trazidas pela investigação de Mezenga, a imagem de Matilde começou a desmoronar, revelando um passado carregado de inveja, ciúmes e decisões impulsivas que moldaram o destino de todos ao seu redor. Mezenga, com sua abordagem meticulosa, investigou profundamente as conexões entre Matilde, Juliana e Fábio. O que ele encontrou foi uma história sombria de rivalidades e ressentimentos. Matilde e Juliana eram amigas de infância, mas a relação delas era marcada por uma rivalidade silenciosa. Juliana, com sua beleza e carisma, sempre se destacava, enquanto Matilde se sentia constantemente à sombra da amiga. As tensões se intensificaram quando Mateus e Fábio, irmãos gêmeos idênticos, entraram em cena. Mateus era o oposto de Fábio. Enquanto Mateus era gentil e equilibrado,
Fábio era impulsivo e temperamental. Matilde e Fábio começaram um relacionamento, mas rapidamente se tornou evidente que Fábio era mais atraído por Juliana do que por Matilde. Quando Fábio se apaixonou por Juliana, isso acendeu um fogo de ciúmes em Matilde, que se sentiu traída e abandonada. O relacionamento entre Juliana e Mateus não só intensificou esses sentimentos, mas também alimentou um ressentimento profundo em Fábio, que via o irmão gêmeo como um rival constante. Quando Juliana descobriu que estava grávida de Mateus, o casal ficou radiante. No entanto, essa felicidade foi curta. Mateus sofreu um acidente de carro fatal poucas semanas após saber da gravidez, deixando Juliana emocionalmente devastada, abalada pela perda do homem que amava. Juliana entrou em um estado de luto profundo. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Matilde e Fábio tomaram uma decisão que mudaria tudo. Matilde, dominada por um sentimento distorcido de proteção e inveja, convenceu Fábio de que a única maneira de salvar o bebê seria afastando-o de Juliana, que ela via como incapaz de cuidar da criança em seu estado emocional. Fábio, que também estava emocionalmente instável após a morte do irmão e consumido pelo ciúme, concordou com o plano de Matilde. Em uma noite de tempestade, eles sequestraram Juliana, levando-a para um local isolado, onde ela foi mantida contra sua vontade. Matilde, em um raro momento de vulnerabilidade, durante seu interrogatório com Mezenga, confessou que o sequestro nunca teve a intenção de machucar fisicamente Juliana. Segundo Matilde, seu plano era apenas proteger o bebê, pois acreditava que Juliana, devastada pelo luto, não estava em condições de ser mãe. No entanto, Juliana, submetida ao trauma do sequestro e à manipulação constante de Matilde e Fábio, começou a perder a sanidade. A pressão e o controle sobre sua vida a empurraram para um colapso mental, que eventualmente a levou às ruas, onde viveu em completo isolamento e esquecimento. Eu não queria que ela sumisse assim, Matilde disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto falava com Mezenga. Tudo o que fiz foi para proteger a Luana. Juliana estava instável. Eu só queria garantir que o bebê nascesse e tivesse uma vida boa. Eu fiz o que achei certo para todos nós. Mezenga, ouvindo as palavras de Matilde, sabia que suas justificativas eram frágeis diante dos atos cometidos. A linha entre proteção e controle havia sido cruzada de maneira irreparável. As ações de Matilde não eram apenas de uma mulher desesperada, mas também de alguém movida por anos de ressentimento e um senso de posse sobre a vida de Juliana e, eventualmente, de Luana. Enquanto isso, Luana sentia-se cada vez mais perdida. A confissão de Matilde a deixou em choque. A mulher que a criou e a protegeu revelou-se a arquiteta de um plano terrível que privou Juliana de sua liberdade e afetou profundamente a vida de todos envolvidos. A ligação entre Matilde e Fábio, o gêmeo de seu pai biológico, deixava Luana ainda mais confusa sobre suas próprias origens e sobre a mulher que ela sempre considerou como mãe. Matilde, por ora, continuava em liberdade, mas sob uma forma de prisão domiciliar, obrigada a permanecer em casa, enquanto as investigações continuavam. A casa, que sempre fora um lar seguro para Luana, agora parecia uma prisão também para Matilde, que vivia sob constante vigilância, sem poder sair nem para realizar tarefas simples do dia a dia. Para Matilde, aquela casa, antes símbolo de sua vida familiar, agora era um lembrete constante de suas escolhas e das vidas que impactou negativamente. Matilde tentou se aproximar de Luana para se explicar, buscando desesperadamente o perdão da filha adotiva. Luana, eu fiz isso por você. Eu sei que parece errado agora, mas eu só queria que você tivesse uma vida boa, que não sofresse. Juliana não estava bem. Ela não ia conseguir cuidar de você como eu consegui. Por favor, entenda,
mas Luana, com o coração partido, não conseguia enxergar as ações de Matilde como atos de amor. Tudo parecia motivado por um egoísmo profundo e por uma obsessão em controlar tudo ao redor, inclusive a vida que Luana deveria ter tido com sua mãe biológica. Você destruiu a vida dela, mãe, gritou Luana, incapaz de conter as lágrimas. E não pode simplesmente dizer que foi por amor. Isso não é amor, isso é egoísmo. Você decidiu por todo mundo e olha o que isso nos custou. A tensão na casa era palpável e Luana se via presa entre o amor e a lealdade que sempre teve por Matilde e a verdade dolorosa que agora conhecia. Enquanto Matilde enfrentava sua prisão domiciliar, Luana tentava lidar com as emoções conflitantes de raiva, tristeza e uma sensação de traição que parecia não ter fim. Mezenga continuava a coletar provas e a desenterrar verdades, determinado a revelar todos os detalhes sobre o que realmente aconteceu com Juliana. Matilde, isolada em sua própria casa, se sentia cada vez mais sufocada pelas consequências de seus atos, enquanto Luana buscava forças para reconstruir sua identidade a partir dos fragmentos de uma história manchada pela dor e pelo engano. A sombra do passado pairava sobre todos eles, e a promessa de justiça era o único fio de esperança que mantinha Luana seguindo em frente. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que não podia mais viver na sombra das mentiras de Matilde. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade que todos ali buscavam. Mezenga descobriu que Matilde manipulava Juliana psicologicamente, tentando convencê-la de que estava ali por sua própria culpa e que ninguém realmente se importava com ela. Essa constante lavagem cerebral foi destruindo a sanidade de Juliana, que começou a perder o senso de realidade. Os abusos emocionais e o isolamento impostos por Matilde e Fábio levaram Juliana a um colapso mental irreversível. Juliana permaneceu naquele cativeiro por mais de um ano, sem contato com o mundo exterior e sem esperança de ser encontrada. Matilde continuava a se apresentar como a única pessoa que poderia ajudá-la, alimentando a ideia de que Juliana era incapaz de cuidar de si mesma ou do bebê. Durante todo esse tempo, Fábio mantinha uma presença ameaçadora, reforçando a prisão emocional e psicológica que Juliana enfrentava. Quando finalmente chegou o momento do parto, Juliana deu à luz em condições extremamente precárias, sem qualquer assistência médica adequada. Matilde, ainda sob a justificativa distorcida de que estava protegendo o bebê, tomou a criança para si imediatamente após o nascimento. Foi nesse ponto que Juliana, em um raro momento de clareza e desespero, conseguiu escapar. Fraca e mentalmente debilitada, Juliana fugiu sem rumo, com medo e confusão tomando conta de sua mente. Juliana vagou sem destino, desorientada e sem memória clara do que havia acontecido. Sem qualquer suporte ou cuidados, acabou nas ruas, invisível e irreconhecível. Sua saúde mental continuou a deteriorar-se e as lembranças de seu passado se tornaram um borrão, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. A mulher vibrante e cheia de vida que Juliana por um dia se perdeu completamente, deixando apenas uma sombra de quem ela costumava ser. As consequências das ações de Matilde foram devastadoras. Juliana perdeu a oportunidade de criar sua filha, enquanto Matilde criava Luana como se fosse sua, tecendo uma narrativa que justificava seus atos como um gesto de proteção. No entanto, a verdade era que Matilde havia roubado de Juliana a chance de ser mãe e de ter uma vida com sua filha. Luana, ao descobrir esses detalhes, sentiu uma dor profunda e uma raiva que nunca havia experimentado antes. Sua própria existência estava intrinsecamente ligada à destruição da vida de sua mãe biológica. A mulher que a criou, e que ela sempre chamou de mãe, era a mesma que infligiu tanto sofrimento à verdadeira mãe de Luana. Matilde, por sua vez, agora vivia em uma espécie de prisão domiciliar, com a consciência pesada e sob vigilância constante das autoridades, enquanto as investigações continuavam.
Ela podia sair de casa apenas para compromissos essenciais e estava proibida de se aproximar de Juliana. A casa, antes um refúgio para Matilde e Luana, tornou-se um lugar de confinamento, refletindo a prisão emocional que Matilde havia imposto a Juliana por tanto tempo. As consequências não se limitavam apenas ao castigo legal. Matilde enfrentava a maior punição de todas, a perda da confiança e do amor de Luana, que agora a via com outros olhos. A jovem lutava para conciliar o amor que sentia pela mulher que a criou, com a dor de saber que sua vida inteira foi construída sobre mentiras e atos cruéis. Juliana continuava perdida, vivendo à margem da sociedade, enquanto Luana tentava encontrar um caminho para reconstruir sua própria identidade. A verdade sobre o sequestro e o sofrimento de Juliana expôs as profundas feridas causadas por Matilde e Fábio. E Luana sabia que, por mais difícil que fosse, precisava enfrentar essa nova realidade para seguir em frente. As ações de Matilde deixaram cicatrizes irreparáveis em todos os envolvidos, e a busca por justiça e redenção tornava-se um caminho inevitável para todos eles. Após anos de busca incessante, Altair nunca perdeu a esperança de encontrar sua filha Juliana, apesar de todos os indícios de que ela poderia estar perdida para sempre. O peso do desaparecimento de Juliana o acompanhou por 2 décadas, uma dor constante que nunca diminuiu. No entanto, a reviravolta veio quando Mezenga, seguindo uma pista, descobriu uma mulher vivendo nas ruas de uma cidade próxima. Embora fosse quase irreconhecível, Altair sabia que aquela mulher era sua filha. Quando Altair chegou ao local, encontrou Juliana em um estado lamentável. Ela estava suja, desnutrida, com um olhar perdido e um semblante que mal lembrava a jovem vibrante que ele conhecera. Altair sentiu um aperto no coração ao vê-la naquele estado, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela estava sentada em um canto sujo de uma praça, rodeada por sacolas e objetos sem valor, a vida resumida a um punhado de pertences abandonados. Ao ver Altair se aproximar, Juliana não o reconheceu. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram vazios, refletindo anos de abandono e dor. Altair se ajoelhou diante dela, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto tentava falar com sua filha. Juliana, minha filha, sou eu, seu pai, disse Altair, a voz quebrando sob o peso de 2 décadas de silêncio e saudade. Juliana, confusa e desorientada, não parecia compreender. Ela olhou sem realmente enxergar, perdida em um mundo que havia se tornado seu próprio labirinto mental. Altair, percebendo a profundidade do trauma que Juliana havia sofrido, tomou-a em seus braços, prometendo a si mesmo que nunca mais a deixaria sozinha. Com a ajuda de Mezenga, Altair levou Juliana a uma clínica especializada em tratamento de traumas mentais. A equipe médica foi rápida em iniciar o tratamento, ciente da complexidade do caso de Juliana. Ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático grave, além de outras condições mentais, decorrentes dos abusos e do isolamento que sofreu durante o sequestro e os anos vividos nas ruas. Os primeiros dias na clínica foram difíceis. Juliana estava agitada, frequentemente mergulhada em delírios e alucinações, confusa sobre onde estava e quem eram as pessoas ao seu redor. Altair visitava diariamente, sentado ao lado da cama, segurando a mão de Juliana, mesmo que ela não o reconhecesse. Era um processo lento e doloroso, mas Altair não desistia. Ele sabia que, de alguma forma, a presença dele poderia alcançar sua filha. Com o passar das semanas, sob o cuidado intensivo da equipe médica, Juliana começou a mostrar pequenos sinais de melhora. Momentos de lucidez surgiam aqui e ali, flashes de memória que traziam de volta fragmentos de sua vida antes do sequestro. Altair assistia a cada progresso com uma mistura de alegria e tristeza, ciente de que as lembranças que voltavam a Juliana eram carregadas de dor.
Um dia, enquanto estava sentada em seu quarto na clínica, Juliana olhou para Altair com um brilho diferente nos olhos. Ela segurou sua mão com força, como se estivesse tentando se ancorar na realidade que lentamente se reconstruía em sua mente. Pai, Mateus! Onde está Mateus? Juliana perguntou com a voz trêmula, enquanto as memórias de seu passado começavam a ressurgir. Altair, com um nó na garganta, contou a Juliana sobre o acidente de Mateus. Foi um momento devastador, reabrindo feridas antigas. Juliana chorou, relembrando o amor que sentia por Mateus e a dor profunda de perdê-lo. Ela começou a falar mais sobre sua vida antes do sequestro, contando como Mateus era a luz de sua vida, como planejaram um futuro juntos e como a notícia da gravidez havia sido uma esperança em meio a tanta incerteza. Juliana também começou a lembrar de Matilde e Fábio. Os rostos deles surgiam em suas lembranças, distorcidos pela dor e pelo medo. Ela lembrou-se das palavras de Matilde, da manipulação, das mentiras que aprenderam naquele cativeiro por tanto tempo. Aos poucos, as peças se encaixavam, e Juliana começou a perceber a extensão do que havia acontecido com ela. O processo de recuperação era árduo e ainda estava longe de terminar, mas Juliana começou a reunir forças para enfrentar seu passado. Com Altair ao seu lado, ela sabia que não estava sozinha. A cada dia, Juliana dava mais um passo em direção à recuperação, determinada a reconstruir sua vida, mesmo que as cicatrizes do passado permanecessem. Para Altair, o reencontro com Juliana foi um milagre, uma segunda chance de ter sua filha de volta. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para ajudá-la a recuperar sua dignidade e sua vida, mesmo sabendo que o caminho seria longo e cheio de desafios. A dor que sentia por ver sua filha naquela condição era enorme, mas o amor inabalável de pai o impulsionava a seguir em frente. Juliana ainda tinha um longo caminho pela frente, mas ela já não estava mais sozinha, e enquanto recuperava suas memórias, ela começava a se preparar para o encontro com Luana, a filha que ela havia perdido sem jamais conhecer, mas que agora poderia finalmente encontrar. As investigações de Mezenga finalmente chegaram ao ponto de ruptura. Com as evidências acumuladas ao longo dos meses, não havia mais como Matilde e Fábio continuarem a negar a verdade sobre o sequestro de Juliana e o subsequente rapto de Luana. Pressionados pelos fatos incontestáveis e pelas provas irrefutáveis que Mezenga havia coletado, Matilde e Fábio foram levados para interrogatório na delegacia. Matilde, até então confinada em sua própria casa sob vigilância, chegou ao local com um semblante cansado e visivelmente abatido. Fábio, que havia sido encontrado escondido em um sítio afastado, foi preso no mesmo dia. As autoridades o localizaram depois de seguir as pistas que Mezenga desvendou sobre suas tentativas de contatar Matilde nos meses anteriores. Com os dois reunidos, o inevitável confronto final estava prestes a acontecer. Durante o interrogatório, Matilde finalmente cedeu à pressão. Sentada diante dos investigadores, com Altair e Luana observando do outro lado do vidro, Matilde começou a falar. A sala estava pesada, a tensão palpável, enquanto Matilde, com lágrimas nos olhos, confessava seus crimes. Ela admitiu que havia sequestrado Juliana com a ajuda de Fábio e que mantiveram Juliana em cativeiro por mais de um ano. Eu fiz isso porque eu queria proteger Luana. Matilde começou, sua voz embargada, enquanto tentava justificar suas ações. Juliana estava tão abalada, tão perdida. Eu achei que ela não conseguiria criar a bebê. Eu só queria que Luana tivesse uma vida segura, mas suas palavras soavam vazias na sala. Altair, do outro lado do vidro, fechou os punhos com raiva, enquanto Luana assistia em silêncio, seu rosto uma mistura de incredulidade e dor. A justificativa de Matilde,
que tudo foi feito por amor e proteção. Não fazia sentido diante da realidade cruel que Juliana enfrentou. A tentativa de Matilde de pintar suas ações como altruístas era recebida com desdém por todos presentes. Altair finalmente interveio, entrando na sala de interrogatório com Luana ao seu lado. Ele não conseguia mais assistir passivamente. A dor de ver Matilde tentar se esquivar da responsabilidade pelo sofrimento de Juliana e Luana era insuportável. Você chama isso de proteção? Altair perguntou, sua voz carregada de uma fúria contida. Você destruiu vidas, Matilde. Você tirou Juliana de mim, tirou a mãe de Luana. Isso não é amor, é egoísmo puro. Você quis controlar tudo e todos, e agora estamos aqui, vendo o resultado da sua obsessão. Matilde tentou segurar o choro, mas as palavras de Altair perfuraram suas defesas. Ela sabia que não havia desculpa que pudesse apagar o que havia feito. Enquanto Matilde chorava silenciosamente, Fábio, em sua própria cela de interrogatório, manteve inicialmente uma postura desafiadora, mas diante das evidências esmagadoras e da pressão dos investigadores, ele também começou a falar. Sua confissão foi uma mistura de raiva e arrependimento. Eu sempre amei Juliana, Fábio exclamou, sua voz cheia de uma amargura antiga. Eu fui rejeitado, trocado pelo meu próprio irmão. Quando Mateus morreu, eu pensei que finalmente teria uma chance, mas Juliana nunca me quis. Ela só pensava nele e na maldita criança. Fábio confessou que seu envolvimento no sequestro foi motivado tanto pelo ciúme de Juliana quanto pelo ressentimento contra Mateus e Altair. Para Fábio, manter Juliana presa foi uma forma de puni-la por nunca retribuir seu amor e de ferir Altair, que ele culpava pelas desgraças em sua vida. Eu só queria que Juliana me visse, que precisasse de mim. Fábio gritou, a voz vacilando, mas nada foi suficiente. Nada nunca foi. As confissões de Fábio revelaram a extensão de seu desequilíbrio emocional e a profundidade de seu ressentimento. Enquanto falava, Fábio percebeu que suas palavras não o redimiam. Pelo contrário, apenas destacavam a gravidade de suas ações e a magnitude do sofrimento que causou. Com as confissões completas, as autoridades rapidamente procederam com as prisões de Matilde e Fábio. Os dois foram formalmente acusados de sequestro, abuso psicológico e físico, e outros crimes relacionados ao sequestro de Juliana e à adoção ilegal de Luana. As cenas de suas prisões foram carregadas de emoção e tensão. Matilde, algemada, manteve o olhar baixo, visivelmente derrotada. Fábio, por sua vez, manteve uma expressão de frustração e raiva, mesmo enquanto era levado pelos policiais. Para Luana, observar a prisão de Matilde foi um momento devastador. A mulher que a criou, que ela amou e confiou, agora estava exposta como uma criminosa, responsável por roubar sua verdadeira mãe e sua infância. Luana estava dilacerada entre o amor pela figura materna que conhecia e a repulsa pelas ações que Matilde cometera. Luana, me perdoe, Matilde sussurrou enquanto era levada, suas palavras perdendo-se no caos da delegacia. Luana, com os olhos cheios de lágrimas, não respondeu. Ela sabia que o perdão não seria fácil, se é que seria possível algum dia. A dor de descobrir a verdade sobre seu passado era uma ferida aberta que não se curaria rapidamente. Enquanto Matilde e Fábio enfrentavam as consequências legais de seus crimes, Luana sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. A verdade havia finalmente vindo à tona, mas as cicatrizes do passado continuariam a pesar sobre todos os envolvidos. Agora, restava a Luana decidir se conseguiria perdoar Matilde e, mais importante, como reconstruir sua vida e sua identidade após todas as revelações e perdas. Enquanto Juliana continuava seu tratamento na clínica, suas memórias lentamente se tornavam mais claras e coerentes. Os médicos e Altair
estavam ao seu lado, acompanhando cada progresso com esperança renovada. Juliana, agora mais lúcida, começou a juntar os pedaços de sua vida antes do sequestro, revelando segredos que mudariam para sempre a forma como Luana via sua própria história. Em uma tarde tranquila na clínica, Juliana pediu para conversar com Luana a sós. As duas se sentaram em um pequeno jardim do lado de fora, onde o sol tocava suavemente o rosto de Juliana. Ela segurou as mãos de Luana, seus olhos cheios de emoção, e começou a falar sobre Mateus, o verdadeiro pai de Luana. Luana, seu pai era Mateus, irmão gêmeo de Fábio. Juliana revelou, sua voz suave, mas marcada pela dor das lembranças. Ele era um homem bom, doce e carinhoso. Quando descobrimos que eu estava grávida, foi o momento mais feliz de nossas vidas. Mas ele se foi tão rápido. Juliana contou a Luana como Mateus havia falecido em um trágico acidente de carro, pouco tempo depois de saber da gravidez. A perda abrupta de Mateus devastou Juliana, deixando-a emocionalmente fragilizada e vulnerável. Foi nesse momento de fraqueza que Fábio e Matilde aproveitaram para executar seu plano cruel. A morte de Mateus me deixou perdida. Juliana continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava tão vulnerável, tão despedaçada. E foi aí que Matilde e Fábio me encontraram. Eles usaram minha dor contra mim e eu não consegui lutar contra. Luana ouviu em silêncio, seu coração pesado com a nova revelação. Saber que seu pai era Mateus e entender as circunstâncias que levaram Juliana a ser sequestrada trouxeram um misto de tristeza e raiva. Ela lamentou a perda de um pai que nunca conheceu e o impacto dessa perda na vida de sua mãe. Em uma tarde tranquila na clínica, Juliana pediu para conversar com Luana a sós. As duas se sentaram em um pequeno jardim do lado de fora, onde o sol tocava suavemente o rosto de Juliana. Ela segurou as mãos de Luana, seus olhos cheios de emoção, e começou a falar sobre Mateus, o verdadeiro pai de Luana. Luana, seu pai era Mateus, irmão gêmeo de Fábio. Juliana revelou, sua voz suave, mas marcada pela dor das lembranças. Ele era um homem bom, doce e carinhoso. Quando descobrimos que eu estava grávida, foi o momento mais feliz de nossas vidas. Mas ele se foi tão rápido. Juliana contou a Luana como Mateus havia falecido em um trágico acidente de carro, pouco tempo depois de saber da gravidez. A perda abrupta de Mateus devastou Juliana, deixando-a emocionalmente fragilizada e vulnerável. Foi nesse momento de fraqueza que Fábio e Matilde aproveitaram para executar seu plano cruel. A morte de Mateus me deixou perdida. Juliana continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava tão vulnerável, tão despedaçada. E foi aí que Matilde e Fábio me encontraram. Eles usaram minha dor contra mim, e eu não consegui lutar contra. Luana ouviu em silêncio, seu coração pesado com a nova revelação. Saber que seu pai era Mateus e entender as circunstâncias que levaram Juliana a ser sequestrada trouxeram um misto de tristeza e raiva. Ela lamentou a perda de um pai que nunca conheceu e o impacto dessa perda na vida de sua mãe. Eu sinto muito, mãe, disse Luana, apertando as mãos de Juliana com força. Sinto muito por tudo que você passou e por tudo que perdemos. Juliana sorriu, um sorriso frágil, mas verdadeiro. Apesar de todas as adversidades, o fato de estar ali ao lado de sua filha dava a ela uma força renovada. Altair, que observava de perto, aproximou-se das duas e com a voz firme, mas carregada de emoção, prometeu: nós nunca mais vamos nos separar, nunca mais. Vamos superar tudo isso juntos, como uma família. Eu prometo a vocês. Luana, Juliana e Altair se abraçaram, unidos pela dor compartilhada, mas também pela esperança de um futuro melhor. Naquele momento, Luana começou a aceitar a complexidade de sua história familiar.
Havia muita dor no passado, mas agora, com a verdade revelada, havia também a possibilidade de cura e de reconstrução. O luto por Mateus ainda pesava sobre elas, mas a aceitação e o apoio mútuo eram o primeiro passo para seguir em frente. Juntas, mãe e filha sabiam que, apesar das feridas, poderiam encontrar um caminho para a felicidade e a paz que tanto buscaram. O tempo passou lentamente, mas a cada dia que Juliana passava na clínica, sua recuperação avançava. Sob o cuidado atento dos médicos e com o apoio constante de Altair e Luana, Juliana começou a recuperar não só suas memórias, mas também sua força e determinação. A sombra do passado ainda pairava sobre eles, mas agora havia uma luz que guiava o caminho para a cura. Juliana, finalmente reunida com a totalidade de suas memórias, começou a se reconectar profundamente com Luana. Cada conversa, cada momento compartilhado ajudava a fortalecer o laço entre mãe e filha, um vínculo que havia sido cruelmente interrompido, mas nunca completamente perdido. Luana, por sua vez, encontrava em Juliana pedaços de si mesma que ela nunca havia conhecido, e essa descoberta a preenchia com uma sensação de completude que ela jamais imaginou sentir. Altair, que durante tantos anos sofreu com a perda de Juliana, agora se sentia revigorado pela presença de sua filha e de sua neta. A dor de 2 décadas estava começando a se dissipar, substituída por momentos de felicidade simples, um jantar em família, uma caminhada ao ar livre, risos que antes eram raros. A casa de Altair, antes silenciosa e cheia de lembranças dolorosas, agora estava cheia de vida novamente. Enquanto isso, Matilde e Fábio enfrentavam as consequências legais de seus atos. Ambos foram condenados a cumprir pena pelos crimes cometidos contra Juliana e pela adoção ilegal de Luana. No tribunal, Matilde tentou mais uma vez justificar suas ações, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O tribunal, assim como Altair e Luana, viu as ações de Matilde pelo que realmente eram, atos motivados por controle e egoísmo, não pelo amor que ela alegava sentir. Para Luana, a prisão de Matilde foi um momento agridoce. A mulher que a criou, que ela amou como mãe, agora pagava o preço por suas escolhas. No entanto, Luana sabia que para seguir em frente, precisava aceitar que Matilde era tanto a mãe que a cuidou quanto a responsável por suas maiores perdas. Era uma aceitação difícil, mas necessária. Com Matilde e Fábio fora de suas vidas, Luana se dedicou a reconstruir o relacionamento com Juliana. Elas passaram horas conversando sobre o passado, sobre Mateus, sobre os sonhos que Juliana teve para ela e para sua vida. Luana, pela primeira vez, começou a conhecer Juliana não apenas como uma figura distante, mas como uma mãe real, com falhas, medos e um amor incondicional. As conversas se tornaram uma parte crucial da recuperação emocional de ambas. Luana descobriu em Juliana a força e a resiliência que a ajudaram a sobreviver aos anos de trauma e dor. Juliana, por sua vez, viu em Luana a prova viva de que, apesar de tudo, seu sacrifício não foi em vão. Em um momento particularmente tocante, Luana decidiu devolver a Juliana o colar que havia desencadeado toda essa jornada. Ela se aproximou de sua mãe com o colar nas mãos, o mesmo presente que Altair havia dado a Juliana em seu aniversário de 18 anos, um símbolo de amor e esperança. Mãe, acho que isso pertence a você, disse Luana, entregando o colar para Juliana. Ao ver o colar, Juliana sentiu um turbilhão de emoções. Ela segurou o colar nas mãos, os dedos tremendo enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Aquele colar, um símbolo de seu vínculo com Altair, foi o que trouxe sua família de volta. Juliana o colocou em seu pescoço, sentindo o peso da história, mas também o alívio de finalmente ter sua família reunida. Este colar sempre foi um símbolo do amor do meu pai por mim, e agora é o símbolo da nossa união, de como, apesar de tudo,
Conseguimos encontrar o caminho de volta uns para os outros, disse Juliana emocionada. Obrigada, Luana. Você trouxe de volta não só este colar, mas também a esperança que eu pensei ter perdido para sempre. Altair, observando a cena de perto, aproximou-se das duas e, com a voz firme, mas carregada de emoção, prometeu: nós nunca mais vamos nos separar, nunca mais. Vamos superar tudo isso juntos como uma família, eu prometo a vocês. Luana, Juliana e Altair se abraçaram, unidos pela dor compartilhada, mas também pela esperança de um futuro melhor. Naquele momento, Luana começou a aceitar a complexidade de sua história familiar. Havia muita dor no passado, mas agora, com a verdade revelada, havia também a possibilidade de cura e de reconstrução. A história de Luana, Juliana e Altair é marcada pela promessa de um novo começo. As cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas agora serviam como lembretes de tudo o que haviam superado. Juntos, formavam uma família unida, não pela perfeição, mas pela aceitação e pelo amor. Enquanto o sol se punha iluminando o jardim com uma luz dourada, Luana, Juliana e Altair se abraçaram, prontos para enfrentar o futuro como uma família. Havia desafios pela frente, mas também havia esperança. E essa esperança era o alicerce sobre o qual reconstruiriam suas vidas. Com uma promessa silenciosa de nunca mais permitir que nada os separasse, eles seguiram em frente, deixando para trás o peso das sombras e caminhando juntos rumo a um amanhã mais brilhante e cheio de possibilidades. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.